Gravação iniciada. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 28 de março de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, o Dr. Douglas Kuchiyama, vice-presidente, Dr. Flávio Arantes e doutora Maria Alice Formigoni, também pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos hoje duas sustentações orais inscritas, uma é pela Raizen Tarumã e também Dutra Máquinas Comercial e Técnica Limitada. Os advogados já estão presentes. Nós temos aqui por praxe iniciar os processos com pedido de sustentação oral, dando preferência para os processos com pedido de sustentação oral e também por ordem de chegada. Portanto, vamos iniciar o processo, o julgamento do processo da Raizen Tarumã. É o AIN 4082-396. O Dr. Carlos Lineck já está presente. Eu vou fazer aqui um breve comentário. Este processo, o recurso ordinário, o auto de infração foi mantido integralmente, houve interposição de recurso ordinário por parte do contribuinte e também recurso de ofício, né? O recurso de ofício foi improvido, houve, então, interposição de recurso especial, tanto pelo contribuinte quanto pela Fazenda. O recurso especial da Fazenda foi provido para anular a decisão que negou provimento ao recurso de ofício por falta de fundamentação, e o recurso especial em face da decisão que negou provimento ao recurso ordinário foi prejudicado, foi considerado prejudicado. A Câmara Superior determinou, então, a devolução do processo para julgamento do recurso de ofício, e com o julgamento do recurso de ofício, o contribuinte poderá interpor novo recurso especial ou complementar o recurso especial já interposto, né? Essa foi a decisão da Câmara Superior. Então, nós estamos aqui hoje apenas para julgar o recurso de ofício e a única acusação fiscal é de crédito indevido decorrente de notas fiscais inidôneas, né? Então, é um fundamento, aquele fundamento conhecido, que é o infringência ao artigo 61, combinado com 59, parágrafo 1º, item 3 do RICS. Diante disso, eu passo, então, a palavra ao ilustre advogado, doutor Carlos Lineck Vidigal, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Mas antes, doutor Carlos, Tabir, você gostaria de exercer algum comentário, ou vai exercer o direito durante os debates? Porque o recurso é da Fazenda, né? Sim. Bom dia, doutor Carlos. Não, eu prefiro aguardar o momento dos debates, se for necessário, eu faço alguma intervenção naquele momento. Obrigado. Ok, então. Então, a representação fiscal, tendo em vista a manifestação da representação fiscal, então eu passo agora a palavra ao doutor Carlos. Com a palavra, doutor Carlos. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, senhora juíza doutora Maria Alice, demais juízes dessa Câmara, advogados aqui presentes. A questão do recurso de ofício, como bem colocado pelo ilustríssimo senhor relator, só ele foi anulada a decisão em relação a ele pela Câmara Superior, então vou me ater exclusivamente ao pedido que consta ali do recurso de ofício. O que aconteceu ali foi que, depois de julgado na primeira instância e mantido integralmente o auto de infração, a hora recorrente, ou a hora recorrida, melhor dizendo, apresentou um pedido, opôs um pedido de retificação do julgado, demonstrando um erro de fato no entendimento das provas dos autos. Por quê?
porque a decisão de primeira instância havia afirmado que não havia qualquer correlação entre as notas fiscais e os pagamentos realizados. Tá? Isso decorreu de um equivocado entendimento, com a devida vênia, do que já constava dos autos, então não foram juntadas novas provas. E aí demonstrou-se esse cruzamento entre notas fiscais e pagamentos realizados, demonstrando a efetividade das operações. Por ocasião dessa demonstração e do pedido de cancelamento do auto de infração, o que fez o ilustríssimo senhor julgador de primeira instância? Ele falou, olha, realmente é possível, então, identificar esse cruzamento entre valores e notas, e verifico aqui que 3 notas foram exigidas em duplicidade pela representação fiscal. Tá? As notas tais, tais e tais. E por conta disso, dessa duplicidade de exigência do crédito tributário, eu estou cancelando nessa parte o auto de infração. A representação fiscal, então, interpôs o seu recurso de ofício, alegando que ali não haveria qualquer erro de fato a justificar a interposição do pedido de retificação do julgado, que a recorrida, evidentemente, discorda, porque é claramente um erro de fato ali, de análise das provas dos autos. E por isso o cabimento do pedido de retificação do julgado. E depois disse o seguinte, falou, olha, ela foi tolhida no seu direito de contraditório, porque não pôde se manifestar quanto a essas provas juntadas. Mas notem, senhoras e senhores, que essas provas não eram provas novas, eram provas que já constavam do processo. E com a devida vênia, quem lançou o crédito tributário foi a Fazenda, não o contribuinte. Né? Então, dizer que houve prejuízo no contraditório é um equívoco. Né? Até porque, em sede de recurso de ofício, essa questão foi levantada e trazida para a Câmara, na época para a 16ª Câmara, que julgou ambos os recursos. Né? Inclusive, com um voto favorável ao contribuinte naquela ocasião, diga-se de passagem, né, da ilustríssima senhora relatora na época. Mas, pois bem, então, a Fazenda, o que ela pretende? Aí ela recorre para a Câmara Superior para dizer que teve nulidade, porque o recurso de ofício não foi apropriadamente julgado, a Câmara Superior reconhece a nulidade e aqui estamos. Mas notem, Vossas Excelências, que nesse caso concreto, o que está pretendendo a Fazenda? Que seja analisada a questão e que essa Câmara venha dizer o seguinte, olha, realmente o contribuinte não apontou especificamente as notas A, B e C, ainda que tivesse dentro de todo o contexto, de todas as provas e do pedido de nulidade de anulação do auto de infração. Né? Então, ela pretende que essa Câmara mantenha um crédito tributário lançado em duplicidade por uma suposta formalidade de que esse ponto não teria sido, essas 3 notas não teriam especificamente sido apontadas pela recorrida, de que elas teriam sido consideradas em duplicidade. Mas é claro que está ali nas informações, nos cruzamentos das informações que foram apresentadas pela recorrida, essa informação. Tá? E mais, seria razoável que num processo administrativo, onde deve prevalecer o princípio da verdade material, que um lançamento parcialmente nulo, ainda que seja entendido, né, e aqui não estamos para julgar essa questão, né, pela manutenção, ao final, ao cabo pela Câmara Superior do auto de infração, é razoável manter uma parcela em que há uma exigência em duplicidade, que já foi reconhecido pela primeira instância, que a Fazenda sabe que existe, né, e ainda lança o singelo argumento de que, mas não se sabe se o contribuinte tomou crédito em duplicidade também. Assim, é uma alegação, uma devida vênia, quase infantil. Né? Então, se acha que o contribuinte apropriou crédito em duplicidade, faça uma nova fiscalização. E lance o crédito, se for o caso. Mas não mantenha um auto de infração com lançamento claramente nulo em duplicidade. Né? Então, apenas, então, somente para que seja julgado e negado o provimento ao recurso de ofício, mantendo-se, então, em relação a essa parte, a decisão proferida em primeira instância administrativa. Fico à disposição e agradeço pela atenção de todos. Cumprimento o doutor Carlos Vidigal pela sustentação oral e parabenizo aí pela assertividade, pela clareza aí de sua exposição.
Este caso é um caso assim bem peculiar, né? Porque nós temos aqui um recurso de ofício em cima de uma decisão de retificação de julgado, né? O processo foi para a Câmara Superior, anulou, né? E por falta de fundamentação, realmente a Câmara Superior não chegou a enfrentar as questões do recurso de ofício e houve anulação, né? Então eu vou iniciar o meu voto. Conforme consta do relatório deste voto, está em julgamento apenas o recurso de ofício contra a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o AIM. Passo a apreciação da matéria devolvida a este egrégio tribunal nos termos do artigo 47, parágrafo 5º da Lei 13.457. O recurso de ofício de folhas 8.633 a 8.637 se volta contra a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau em sede de retificação de julgado, que cancelou de ofício parte do crédito tributário nos seguintes termos, abro aspas, pelo exposto não acolhemos a tese da boa-fé. Outra questão a ser enfrentada, aproveitando a oportunidade de reanalisar os pagamentos das transações comerciais, trata-se da duplicidade de lançamento das notas fiscais números tais, escriturado no mês de agosto de 2014, constante da relação de documentos fiscais considerados inidôneos, lançados a crédito no respectivo livro de registro de entradas. Nos registros fiscais, documentos de entradas de mercadorias e aquisições de serviços, consta o lançamento desses documentos fiscais uma única vez, conforme documento de folhas 8.356. Para que a acusação de crédito indevido de imposto seja procedente, nos termos identificados pelo autuante, seria necessário que constasse o lançamento do imposto a crédito em duplicidade, o que não ocorreu. Pelo exposto, constata-se o equívoco do senhor autuante na totalização dos créditos indevidos do ICMS das operações constantes subitem 1.1 no demonstrativo de débito fiscal, isso porque considerou o ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas, folhas 620, 629, 630, em duplicidade, uma vez que, no livro de registro de entradas, essas operações foram escrituradas uma única vez. Em razão da exigência indevida, faz-se necessário retificar o crédito tributário constituído de ofício para menos, reabrindo o prazo para o defendente efetuar o pagamento com o mesmo desconto que lhe foi oferecido quando da ciência da lavratura da auto-infração e imposição de multa. Fecho aspas. Voltando ao meu voto. Segundo consta dos autos, a decisão de piso retificanda reconheceu a correlação dos pagamentos das operações, mas mesmo assim entendeu que a boa-fé e a efetividade das operações não restaram comprovadas, dados que outros aspectos não foram comprovados pelo contribuinte. Então, nessa parte da decisão retificanda, né, houve aí o reconhecimento de que a boa-fé não restou comprovada. Com efeito, no âmbito da retificação de julgado, o erro de fato fora reconhecido sem alteração do quanto decidido pela primitiva decisão de primeiro grau. Mesmo assim, a mesma decisão ora recorrida na mesma decisão ora recorrida, foi apurado pelo julgador monocrático que houve excesso de exigência do crédito tributário relativamente às notas fiscais de folha 620, 629 e 630, e, consequentemente, foi retificado o DDF 1.1, reduzindo o crédito tributário. Assim é que o apelo oficial comporta provimento, não obstante as ponderações aduzidas em contrarrazões pelo contribuinte, as folhas 8.664 e 8.673, pugnando pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Consoante se verifica da decisão recorrida, nos itens 17 a 21, a procedência parcial do AIM foi de ofício, na estreita via da retificação de julgado. Pois bem, o artigo 15 da Lei 13.457 prevê os requisitos do pedido de retificação de julgado nos seguintes termos, que aqui eu transcrevo integralmente o artigo 15. Voltando ao meu voto. A retificação de julgado nada mais é do que um recurso à disposição das partes que visa corrigir erros, contradições e omissões em decisões proferidas pelo julgador de primeira e segunda instâncias ou mesmo perante a Câmara Superior. Para tanto, é imprescindível que o recorrente demonstre de forma cabal e clara o erro de fato ou a incongruência do julgado retificando. No caso em análise, a decisão retificanda é extra petita e absolutamente incompatível com o instrumento processual da retificação de julgado. Nesse sentido, houve violação ao artigo 15, suso transcrito.
O decisum proferido não teve por escopo corrigir contradições, omissões ou erros crassos do julgado. Na verdade, foi uma decisão de mérito sobre questão não ventilada pelo contribuinte. Sendo em controvérsia determinada questão, nos termos do artigo 20 da Lei 13.457, não tem cabimento que o órgão de julgamento adote postura ativista para dirimir questões não impugnadas pela parte, máxime em sede de retificação de julgado. Registro que as questões de ordem pública podem e devem ser corrigidas de ofício pela autoridade fiscal ou pelos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário no cumprimento do desiderato do controle de legalidade. Contudo, também é certo que as regras do processo administrativo visam dar segurança jurídica e resguardar o princípio da isonomia para as partes litigantes, tendo em vista o princípio do devido processo legal, caso contrário, seria o caos. A despeito do princípio do formalismo moderado definido pelo saudoso Geraldo Ataliba e pela melhor doutrina pátria, o julgador não pode tudo, nem as partes possuem direitos ilimitados, de modo que as regras processuais devem ser minimamente observadas, evitando-se a precarização da efetividade do processo administrativo tributário, o tumulto processual e a morosidade na definitividade do lançamento do crédito tributário, à luz do artigo 2º da Lei 13.457. Infere-se que a decisão retificanda trouxe aos autos razões de decidir, inovando no bojo da retificação de julgado, em violação ao artigo 10, combinado com o artigo 15 do Código de Processo Civil. É que a apontada duplicidade das notas fiscais de folhas 620, 629 e 630, a partir da planilha de folhas 8.619 até 8.820, apresentada pelo contribuinte, não foi arguída pela parte passiva recorrida e ainda não houve oportunidade para que a Fazenda exercesse o direito do contraditório. Não obstante o excesso de crédito tributário ser matéria de ordem pública, no presente caso, tem aplicação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que assim está disposto e eu vou ler. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E aqui, nesse trecho, eu grifo o artigo 10 do Código de Processo Civil. Voltando ao meu voto. Assim é que estamos diante de um autêntico fundamento surpresa, que, em verdade, acarreta irreparável prejuízo ao devido processo legal e ao direito do contraditório. O novo Código de Processo Civil inseriu no ordenamento o artigo 10 justamente para evitar ilegalidades e injustiças desinentes. Não é o caso de simplesmente anular a decisão retificando, oportunizando a manifestação das partes para a nova decisão, pois, além de se tratar de matéria incontrovérsia e ou preclusa, a retificação de julgado não comporta reexame de provas ou reapreciação de argumentos de mérito de forma ampla, devendo ficar restrita aos termos do indicado artigo 15 da Lei 13.457, sob pena de subverter todo o microsistema do processo administrativo tributário regido pela Lei 13.457, pelo Decreto 54.486 e pelo regimento interno do TIT. Por tais razões, provejo o recurso de ofício para reconhecer a nulidade da decisão recorrida por ser extra petita, e com fundamento do artigo 10A, parágrafo 2º da Lei 13.457, restabeleço integralmente o crédito tributário com a reinclusão das notas fiscais 620, 629 e 630, tornando sem efeito a retificação do DDF de 1.1 pela decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos acima e pelos fundamentos da primitiva decisão do primeiro grau, de folhas 8.581 a 8.591. Diante do disposto, eu conheço do recurso de ofício e dou provimento nos termos acima expostos. Esse é meu voto, submeto aos colegas para discussão. Doutor Divaldo, bom dia novamente, muito obrigado. Realmente o senhor aqui, para falar, cumprimentar pelo voto, realmente foi no fundamento específico do que a representação fiscal solicitou quando da interposição do recurso de ofício, que é justamente essa questão de ser extra petita, né?
na decisão e uma nova análise de provas durante o PRJ. Então, cumprimentá-lo pelo voto e creio que não há mais nada a se colocar. Obrigado, doutor Tabir. Flávio, está fechado o seu microfone. Bom dia a todos. Eu parabenizo aí o doutor Carlos pela sustentação oral, o doutor José Aurivaldo pelo voto. Doutor José Aurivaldo, eu tenho algumas dúvidas em relação a esse processo. O recurso de ofício da Fazenda Pública pede o não conhecimento e caso conhecido, desprovimento. E aí a decisão está dando provimento ao recurso de ofício, é isso? Não, a gente pede provimento. Pede provimento, né? Provimento do recurso. O recurso de ofício pede o provimento. Ele pede anulação e subsidiariamente pede o provimento. E aqui eu estou dando provimento ao recurso com fundamento no artigo 10, no artigo do... Doutor Flávio. Recurso de ofício é o de folhas 8637. Doutor Flávio, se eu posso só complementar, creio que houve um erro aqui na hora da conclusão, porque ele fala realmente, acho que ele esqueceu de tirar o não, mas depois, para que se reforme a decisão recusada e mantenha a decisão anterior. Não é? Então, acho que, na verdade, na hora em que foi feito o parecer, ele acabou se confundindo em colocar esse não aqui, mas, na verdade, pelo provimento, pelo resto do que está escrito e até a continuação do parágrafo 21. Não é? Foi só um pequeno erro de redação. Pelo conteúdo, pelos fundamentos do recurso de ofício, é o provimento. Né? Justamente. Me parece que houve foi um erro de redação só. Um erro de redação só. Doutor, e por essa decisão aí, a empresa não vai poder recorrer dessa decisão aí, vai ficar a duplicidade no demonstrativo, é isso? Não, vai poder recorrer no recurso especial. Vai poder... Porque é o seguinte, eu fiquei realmente com muita dúvida nesse caso, mas o que acontece? Se você olhar a decisão de primeira instância recorrida, ela diz o seguinte, isso, veja bem, em sede de recurso de retificação de julgado, tá? Não foi numa decisão comum, foi numa decisão... houve uma retificação de julgado, teve por objeto, o objeto da retificação de julgado foi rejeitado, aí o julgador de primeiro grau, em sede de retificação de julgado, ele, de ofício, apurou que houve um excesso de crédito tributário em relação a 3 notas fiscais. E aí ele deu provimento à impugnação do contribuinte para cancelar essas 3 notas. Isso em sede de retificação de julgado. Na minha opinião, ele deveria pelo menos, ter convertido diligência para abrir para a representação se manifestar. Aí ela não fez isso. Aí o processo foi para a Câmara Superior, devolveu, porque o recurso de ofício... Na verdade, o recurso de ofício não teve fundamento. Ele apreciou o recurso ordinário, conheceu e negou provimento, e no recurso de ofício nega o provimento. Ele não teceu um parágrafo para fundamentar o improvimento do recurso de ofício. Por isso que a Câmara Superior negou. Só que, em sede de recurso, em retificação de julgado, posteriormente, é que ele, de ofício, cancelou, reduziu o crédito tributário em razão dessas 3 notas fiscais. Aí eu me deparei com uma questão aqui, na minha opinião, entre aquela questão, bom, é matéria de ordem pública, Fazenda não se manifestou, houve um fundamento de surpresa, o Código de Processo Civil, ele prevê, no artigo 10, a vedação do fundamento de surpresa, não é? Inclusive em matéria de ofício, que deva ser reconhecido de ofício, inclusive em matéria de ordem pública, e por isso, então, eu acabei acolhendo o recurso de ofício por essa razão. Agora, com essa decisão ora proferida, se for mantida a minha decisão,
o contribuinte ele pode entrar com um recurso de ofício, né? Em razão dessas 3 notas fiscais. Foi nesse sentido que eu fui. De recurso? Recurso especial. Não, mas vai reabrir o prazo. A questão aí que precisa ser vista é se as notas foram escrituradas 2 vezes ou uma só no livro, né? Porque mas isso não houve impugnação. Era matéria em controvérsia, não houve impugnação. O contribuinte não alegou isso. Isso foi... assim, no recurso especial, ele não vai conseguir verificar isso porque vai esbarrar em análise de provas, porque precisa... a representação fiscal vai falar, eu não sei se isso foi escriturado 2 vezes ou se foi lançado 2 vezes, né? Vai demandar análise dos livros fiscais aí para dirimir. Então, eu não sei se a decisão correta do julgador lá atrás fosse ter, pela abertura de vista às partes para se manifestar, né, em razão de poder reconhecer de ofício isso, em razão de ter uma nulidade, eu não sei, talvez a gente pudesse dar uma solução que viabilizasse aí o contraditório sobre isso, né? Uma vez que está claro nos autos aí que tem essa duplicidade. Veja bem, eu não sei se está claro, eu não aprofundei, porque o contribuinte ele não impugnou isso, nem em sede de defesa e nem em recurso ordinário. A decisão que foi anulada também houve essa inovação em retificação de julgado. Pela ordem, presidente, só uma questão de fato, não foi alegado em recurso ordinário porque já tinha sido reconhecido em sede de pedido de retificação do julgado. Eu não teria nem legitimidade para recorrer em relação a isso, né? Então, assim, desse ponto de vista, com a devida vênia, e mais, em primeira instância, o delegado analisou, sim, que não houve escrituração em duplicidade. Essa análise foi feita pelo delegado em sede de pedido de retificação do julgado. Apenas, então, somente para esclarecer esse fato. Perdoe, presidente. Não, eu entendi, doutor Carlos, é verdade isso. Só que ele fez isso de ofício, né? E a Fazenda nem pôde se manifestar. Isso é um fundamento de surpresa, até no processo judicial, mesmo sendo matéria de ordem pública, não é possível a parte contrária não ter oportunidade de se manifestar. Né? Eu entendo, presidente, mas, assim, considerando, como Vossa Excelência colocou, né, em sede judicial, acho que ninguém aqui tem dúvida de que esse auto de infração, caso venha a ser mantido pela Câmara Superior, que isso vai desaguar para a sede judicial. Naturalmente que essa questão vai ser arguída em sede judicial e, certamente, o crédito tributário, ao menos nessa parte, será desconstituído. Então, considerando o princípio da verdade material, e aí é uma indagação, né, e em vista das considerações das ponderações do Dr. Flávio, por que não abrir, já que é uma matéria de ordem pública, prazo para que a representação fiscal se manifeste, então, quanto a essa questão específica, se houve ou não lançamento em duplicidade? Creio que estamos numa preclusão dela, já aconteceu o fato, já foi precluso, na defesa não foi alegado, e muito menos seria possível fazer em retificação de julgado. Acho que o problema realmente é mais processual do que de direito material, e eu não vejo como suplantar esse problema, porque creio que uma decisão diversa, que determinasse diligência, ou abrisse parte para a representação se falar, ou para o próprio agente autuante, o senhor falar, a gente estaria abrindo a possibilidade de rediscutir o que já foi, o que já está precluso. Né? Nesse sentido, eu não vejo como a gente passar por cima desse problema. Eu entendo perfeitamente o posicionamento, doutor Tabir. Mas, assim, vamos lá, o lançamento é nulo nessa parte? Ele é nulo. Nenhum de nós aqui tem dúvida disso. O senhor não tem, eu não tenho. Se o doutor agente fiscal autuante tivesse... Assim, o senhor não tem. Assim, o senhor pode dizer que o senhor tem, que o senhor não acredita, e etc. Mas, assim, nenhum de nós tem dúvida que esse lançamento nessa parte é nulo. A questão é que, assim, em qualquer processo judicial, se há um erro de cálculo, e nesse caso a gente está falando de um erro de cálculo,
doutor agente fiscal autuante, isso é plenamente retificável ou alterável em sede judicial com a devida vênia, inclusive em sede de embargo de declaração e em execução de sentença, por exemplo, né? Tranquilamente. É como se a parte executasse uma sentença e aí a fazenda dissesse, putz, eu não vi que você está executando duplicidade desse valor aqui. É um erro de cálculo, não é? E o juiz mandasse pedir um precatório de um valor que fosse indevido. Isso aconteceria? Não. Doutor Carlos, eu entendi aí a sua posição dele, de fato, mas não podemos aqui reabrir para debates e tal. Peço escusa, presidente. Não, tudo bem, é importante aí as intervenções para melhor esclarecer. Mas o fato é o seguinte, eu não desci na análise da prova para saber se realmente houve, se a decisão recorrida em sede de retificação de julgado está correta ou não. Eu não desci. É bem provável, mas eu não desci. Eu precisava para ter mais segurança para julgar, a parte contrária se manifestar, né? E isso não aconteceu. Então, por que eu pensei em converter em julgamento de diligência? Mas nós temos aqui uma questão que está, além de preclusa, foi decidida em sede de retificação de julgado, e um fato, um fundamento surpresa, isso não há dúvida também. Pode até ser bem provável. Agora, resta saber o seguinte, é viável ou não convertermos o julgamento em diligência para abrir prazo e para rediscutir prova e reexaminar a matéria não impugnada ou não. É uma questão aí processual e se fosse em sede de recurso ordinário, eu até converteria o julgamento em diligência, mas em retificação de julgado, assim, eu ponderei, o meu voto está ponderado, tudo isso, né? Vou repetir aqui, mas foi nesse sentido. Agora, eu vejo que o doutor Flávio está um pouco desconfortável, mas nós podemos até, se for o caso, doutor Flávio, tirar em vista ou fazer uma preferência, caso você não esteja confortável ainda para ter um posicionamento a respeito disso, né? Assim, doutor Orivaldo, vendo o pedido da representação fiscal, olha, por todo o exposto, pugnamos pelo não conhecimento do recurso de ofício, eis que nula a decisão que lhe deu origem. Então, está pedindo para anular a decisão, né? Não está pedindo para reformar. Isso. De toda forma, ainda que não conhecido, somos pelo aí não provimento, que seria provimento, né, ao recurso de ofício, para que se reforme a decisão recorrida e mantenha-se a decisão anterior. Ou seja, se vai manter a decisão anterior, não teria que reabrir o prazo para o recurso ordinário? Mas o processo voltou aqui para a Câmara para a gente apreciar o recurso de ofício, foi o que eu fiz. Então, mas o recurso de ofício pede ou para anular ou para restabelecer a decisão anterior. Eu anulei e com fundamento no artigo 10A, parágrafo 2º, eu dei provimento. O artigo 10A, parágrafo 2º, diz o seguinte, que quando você acolhe a preliminar, desde que você tenha condições de julgar o mérito, para não ter que voltar, se eu tiver condições de julgar o mérito, eu já posso julgar. Foi o que eu fiz. Quem alegou a nulidade foi a Fazenda. Se o mérito aproveita ela, foi o que eu fiz, por uma questão de celeridade e economia processual. A própria Lei 13.457 prevê essa possibilidade. A Câmara Superior tem quase toda a sessão julga nesse sentido, sim, de poder, se acolhendo a preliminar, julgar o mérito quando os requisitos estão presentes, evidentemente, que no caso aqui eu entendi que estão. E como há pedido subsidiário da Fazenda, eu me senti confortável de aplicar o artigo 10A, parágrafo 2º. Posso tirar em vista, doutor Orivaldo? Pode, claro. Dar uma olhada melhor nele. É o seguinte, como eu disse no começo do meu voto, é um processo peculiar, é uma situação peculiar, né? Então, por isso que eu até falei, se quiser pedir vista, eu acho que é um caso aqui pediu vista. Então, doutor Carlos, o doutor Flávio, ele pediu vista do processo, eu estou concedendo. O processo, então, sai em vista, né?
para o doutor Flávio analisar melhor a questão, que não é tão simples. Bom, o processo, então, sai em vista. Estou encerrando, então, o julgamento, né? Suspendendo, na verdade, né? Então, o processo voltará oportunamente, doutor Carlos? Voltará em pauta, né, para julgamento, né? Só acompanhar. O doutor Flávio vai elaborar o voto e eu estando presente na Câmara, com certeza, iremos continuar o julgamento. Perfeito, presidente. Agradeço a todos a atenção e desejo um bom dia, boa sessão. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo, sustentação oral da Dutra Máquinas Comercial e Técnica, o AIN é o 4.146.297. O doutor Herman Alejandro já está presente. Eu passo, então, a palavra à ilustre relatora para fazer as suas considerações iniciais sobre o processo. Em seguida, eu abro a palavra ao doutor Herman. Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Odivaldo. Bom dia a todos. Eu passarei agora a leitura das acusações do AIN, é o 446.297, dígito 0, lavrado contra a Dutra Máquinas Comercial e Técnica Limitada. São 6 acusações, uma de crédito indevido, através da escrituração de valores no registro de apuração do ICMS, a título de ressarcimento de ICMS de operação própria. A segunda acusação, também de crédito indevido, por escrituração no registro de apuração, a título de ressarcimento de ICMS de operação, com regime de substituição tributária. O item 3, falta de escrituração de documentos relativos a entradas tributadas de mercadorias no estabelecimento. O item 4, falta de escrituração de documentos relativos às entradas não tributadas de mercadorias no estabelecimento. Item 5, falta de escrituração de documentos relativos às saídas de mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento do imposto. E o item 6, falta de escrituração de documentos relativos às saídas de mercadorias em operações sujeitas ao pagamento do imposto. Foi apresentada a defesa, a folhas 65.516 e 65.558. Houve manifestação fiscal sobre a defesa e depois foi proferida a decisão de primeira instância, a folha 66.305, 66.316, com a manutenção integral do AIN. Depois foi interposto recurso ordinário, folhas 66.320, 66.343. Em seguida, foi formulado um pedido de diligência, a folhas 66.396, 66.397. A representação fiscal converteu o processo em diligência. E depois o processo retornou, né? E foram apresentadas contra-razões ao recurso ordinário pela representação fiscal, com manifestação pelo não provimento do recurso ordinário. Então, essas são as informações, aí eu passo a palavra ao doutor German. Doutor German. Bom dia, doutor German. Bom dia, doutora Maria Alice, doutor Pérez, aos demais integrantes da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bem, eu serei breve, eu já enviei memoriais aqui para os demais integrantes da Câmara, justamente porque eu vou me reservar aqui a alguns pontos relativos aí ao prestígio e à verdade material nesse processo. Como bem aí relatado pela ilustre relatora, doutora Maria Alice, né, na realidade, aí, a nossa sustentação oral será baseada principalmente nos itens 1 e 2, que são os que têm maior valor, né? O valor da autuação e do crédito tributário exigido, e os demais itens são valores menores, e que diz respeito justamente, né,
que seriam inconsistências constatadas pela fiscalização referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, pela falta de adequação dos registros às exigências da portaria CAT 158 de 2015. Bem, a Dutra Máquinas, que é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, né, ela comercializa por volta aí de 2.300 a 2.500 NCMs diferentes. E aí, justamente, nesse período, né, que foi objeto de autuação, eles estavam com dificuldades de adequação do seu sistema na transição da portaria CAT 1798, né, que eu me lembro quando o doutor José Roberto Rosa era meu presidente na 5ª Câmara, chamava de mapa do inferno, né, doutora Maria Alice, a CAT 1798, para adequação à disciplina, né, da 158 de 2015. Então, quando essa fiscalização foi iniciada, haviam inconsistências nas AFDs, grande parte delas em razão do número exorbitante de NCMs que são comercializados pela Dutra Máquinas, e aí foi dado um prazo de 20 dias para tentar sanar essas inconsistências. Só ressaltando, em nenhum momento aqui se discute a ausência do direito ao desfazimento do ST, né? Essas operações são desfazimento de ST para a finalidade da tomada do respectivo crédito. A questão aqui, a acusação, como bem relatada, se trata dessas inconsistências que não estariam dentro do layout e das exigências da portaria CAT 158 de 2015. Esses 20 dias, como não podia deixar de ser, foram insuficientes para identificar primeiramente essas inconsistências e readequar todo o sistema da Dutra Máquinas à portaria CAT 158 de 2015. Aí foi feito um novo pedido de dilação de prazo que foi indeferido pelo agente fiscal de rendas. Quem sabe motivado até pela questão da decadência que se aproximava, e ele resolveu lavrar o auto de infração. Em razão da eficiência, né, do EPAT, esse processo foi julgado rapidamente, doutora Maria Alice e demais membros aí da Câmara Julgadora, e justamente não foi possível, né, entre o período da lavratura do auto de infração e a decisão de primeira instância, conseguir retificar todas as FDs do período autuado, né? O que aconteceu, em grande parte delas, até a data da decisão de primeira instância, foram 6 meses entre a lavratura do auto de infração e a decisão da unidade julgadora. E aí uma parte, né, que foi de janeiro a dezembro de 2017, e terminou praticamente aí junto com a decisão de primeira instância, foi juntado por ocasião da interposição do recurso ordinário, e um pouco após, né, o período seguinte, conforme folhas 66.330 e 66.396. E aí, por isso que a minha sustentação oral aqui é centrada e baseada justamente na necessidade da diligência a ser ordenada por esta douta Câmara em decisão colegiada, nos termos do artigo 25 da Lei Processual Paulista, não é? Que, aliás, é um pedido que já foi feito à folha 66.340. Tenho certeza que seria a única possibilidade de que, através da análise dessas retificações que foram feitas e ordenadas inicialmente por ocasião da fiscalização, que nem esta Câmara, mas o próprio agente fiscal de rendas consiga certificar se de fato que esses créditos que foram tomados pelo desfazimento de ST, eles são legítimos ou não, né? E justamente para evitar que esse processo se prorrogue ou até mesmo vá até o Poder Judiciário por um crédito que é legítimo, né? Eu tive a oportunidade de analisar o trabalho feito pela auditoria contratada em relação a todas as retificações que foram feitas, e que me parece que não só o crédito que foi lá objeto de glosa foi reconhecido, mas até valores, inclusive, em valores superiores, né? E para que Vossa Senhorias tenham uma ideia, né, do zelo, né, que a Dutra Máquinas tem, esse crédito ficou com tanto medo depois dessa autuação, doutora Maria Alice, que nem os créditos legítimos que ela tem em relação ao futuro pelo desfazimento de ST, ela vem tomando justamente para evitar autuações futuras, né? Então, e um ponto também que foi colocado no relatório, doutora Maria Alice, que eu gostaria de deixar claro, que quando a representação fiscal recebe o recurso ordinário e determina a diligência por parte do agente fiscal de rendas, o agente fiscal de rendas, ele apenas responde em meia folha, não é? Ele diz o seguinte: eu não tenho nada para analisar, o que era para ser analisado já foi analisado, ele deveria ter sido juntado por ocasião da impugnação numa interpretação formalista da lei processual paulista, atribuindo, portanto, qualquer tipo de nova documentação juntada a uma eventual preclusão temporal.
Então, quando a gente fala que já houve diligência ordenada pela representação fiscal, não houve, ou pelo menos não foi cumprida como deveria, para fins de verificação se essas certificadoras de FD foram a contento para fins de comprovação do crédito glosado aqui nos itens 1 e 2. Então, para terminar, para não me alongar um pouco mais, né, não se discute aqui se a recorrente tem ou não tem direito a crédito de ressarcimento de ICMS-ST. A questão é a adequação ou não à portaria 158 de 2015. A título de curiosidade, né, esta própria segunda Câmara, a unanimidade, em julgamento de relatoria do doutor Flávio José Sanches Arantes, né, que contou com a doutora relatora, né, no presente feito, integrando o colegiado, num caso idêntico ao presente. A única coisa que mudava era da 158 para a portaria CAT 42, então da 17, ao invés de ser da 17 para 42, foi da 42 da 158 para 42 de 2018. E foi ordenada aí uma diligência justamente para fins de verificação se as retificadoras e todas as correções que tinham sido feitas na escrita fiscal do contribuinte eram suficientes para manter ou não a glosa do crédito tributário, né? Também a título de curiosidade, isso consta do memorial, eu junto mais umas 8 ou 9 decisões semelhantes de outras câmaras julgadoras, inclusive tem uma bem interessante, né, que a diligência já foi realizada da 4ª Câmara, o relator é o doutor Flávio Mitsuishi, né, que após a diligência o item foi cancelado, mesmo após a juntada intempestiva, né, no sentido formal, né, de laudo, que comprovava justamente a legitimidade dos créditos. Então, justamente para evitar uma postergação desnecessária desse processo, inclusive levando ao Poder Judiciário, né, que já decidiu que meros incorreções formais na escrituração fiscal ou nas declarações apresentadas não jogam por terra o direito a crédito em matéria de ICMS, conforme o STJ, inclusive o TJ já decidiu, junto aqui no memorial, mais de 20 decisões nesse sentido, é que se pede a conversão do julgamento em diligência, doutora Maria Alice, para que justamente o douto agente fiscal de renda se manifeste sobre as correções realizadas e ordenadas à época da fiscalização, pela própria fiscalização da Secretaria da Fazenda, e que após isso retorne para julgamento, e aí com todo um espectro probatório suficiente para fins de decidir com total certeza se de fato os itens 1 e 2 se sustentam à luz das correções realizadas pelo sujeito passivo. Doutora Maria Alice, não quero mais tomar o seu tempo, nem o tempo dos demais integrantes da Câmara, era isso que eu tinha para dizer e fico à disposição para eventuais questões de fato que se façam necessárias. Mais uma vez, muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Herman pelo didática exposição aí dos casos, apresentando, inclusive, alguns precedentes semelhantes, né, daqui da Câmara, que me chamou a atenção. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Orivaldo, também cumprimento o doutor German pela sustentação oral bem objetiva, bem clara, acho que deixou as suas razões bem explicadas, e eu vou ponderar sobre elas, e acho que os outros membros da Câmara também, faremos a decisão em uma outra oportunidade, tá? Então, a ilustre relatora pedindo para tirar de pauta para analisar. É isso? Sim. Senhor presidente, Pois não. doutora Maralice, só uma questão muito pequena. Eu queria, normalmente em casos como esse, a gente acaba se manifestando porque as operações têm operações anteriores a novembro de 2017 e o contribuinte não fez solicitação nenhuma de redução de limitação à Selic, né? E percebi que no nosso parecer também não há nenhuma manifestação nesse sentido. Então, eu até iria solicitar aqui uma manifestação, mas eu creio que como vai sair de pauta não vai ser possível de fazer. Mas eu já deixei ela pronta para quando voltar, para fazer essa solicitação de pedido de redução da taxa Selic na eventual manutenção de parte ou integral do alto, né? Mas eu acho que como vai sair de pauta, não tenho como fazer agora, deixo para a volta. Tabir, realmente, como o relator pediu a relatora pediu para retirar de pauta, aí não tem como registrar nesse momento. Porque é possível atravessar uma petição. Uma petição, talvez. Também. Talvez atravessar uma petição para limitar os juros, né? Mas aí fica a seu critério. Para que eventual pedido. Tá ótimo, perfeito. Fica a seu critério. Se quiser atravessar uma petição antes do julgamento ou apresentar uma manifestação durante o julgamento também. Sim. É válido. Vai ser melhor.
Justo. Perfeito. Obrigado. Até vou colocar aqui uma terceira alternativa, que às vezes a sessão está no adiantado da hora, é complexo. Eu também entendo que é possível fazer a solicitação verbal, o requerimento verbal, nos despachos, eu registro nos despachos da sessão, né? Tem uma possibilidade de registrar, né, os despachos, eu faço o registro e defiro, né, e fica registrado no processo, né? Pode ser até verbalmente é possível. Justamente. Dr. Herman, por favor. Não, só para deixar a representação fiscal mais confortável, no meu memorial eu faço justamente essa observação em relação à readequação da súmula 10 e do reconhecimento que, inclusive, tem sido feito de ofício pela Câmara Superior em relação a esse tema. Mas espero que isso não seja necessário e que seja convertido em diligência, né, justamente em prol da verdade material, com o devido respeito ao contraditório e manifestação da representação fiscal após a diligência feita pelo doutor AFR. Assim espero. Obrigado, doutor Herman. Eu não tinha reparado que tinha na sua petição, eu só tinha visto a solicitação de diligência, já perfeito, então não preciso nem me pronunciar. Eu quis centrar justamente isso, não quis desviar em questões satelitais. Bem, muito obrigado, doutor Zé Pérez, presidente, doutor Flávio. Parabéns pelo voto anterior da Companhia Brasileira de Distribuição, que consta como precedente nos memoriais. Doutor Douglas, doutora Maria Alice, ilustre representante da representação fiscal, doutor Tabir, que não o conhecia. Muito prazer. Obrigado, Dr. Herman. Até breve. Até breve. Então, estou, então, retirando de pauta. Estou devolvendo o processo para a pauta, doutora Maria Alice. Tá certo, doutor Orivaldo. Obrigada. Devolvido. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos, então, seguir aqui. CC e Casa, Construção. Doutora Maria Alice é a relatora. O AIN é o 4.137.792. Doutora Maria Alice, não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra para que apresente o relatório e o seu voto. Pois não. Então, o meu voto já está disponível para a leitura dos senhores. Então, é o seguinte, é um recurso ordinário e recurso de ofício interpostos contra a decisão de primeira instância, que cancelou parcialmente o AIN, por meio do qual foi imputada uma única acusação de falta de pagamento do ICMS no período de janeiro a dezembro de 2016, por meio de guias de recolhimentos especiais na qualidade de substituto tributário por ter recebido mercadorias de outras unidades da federação sujeitas ao AST. O contribuinte foi regularmente notificado, conforme o artigo 267, 2b do RICMES e o artigo 426A do RICMES, a recolher a ICMS-ST e não atendeu a notificação. Aí, olha, no item 2 do relatório, eu relaciono todas as provas, né, juntadas ao processo pelo fisco para amparar a acusação. Na defesa, a autuada solicitou o cancelamento da autuação e ela alegou, em síntese, três argumentos. Em primeiro lugar, em relação a algumas das operações, o ICMS devido por substituição tributária não seria exigível, porque nessas operações houve devolução das mercadorias, houve recusa, né, por parte dela e devolução das mercadorias para os fornecedores dos outros estados, de modo que as mercadorias nem sequer ingressaram no seu estoque. Em relação ao segundo conjunto de operações, houve o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária por meio de GNREs. Então, em relação a essas, teria havido a extinção do crédito tributário.
E um terceiro argumento é que ela alegou que, por força de protocolos, na verdade, os fornecedores é que seriam obrigados a reter e recolher antecipadamente o ICMS-ST, e como eles destacaram esse imposto nos documentos fiscais, ela não poderia ser acionada para efetuar o pagamento, né, que ela também alegou que o fisco deveria primeiro ter verificado, ter certificado de que os pagamentos não foram efetuados, e só então acioná-la, né, cobrá-la por solidariedade, não cobrar diretamente como fez. Aí, como prova das alegações trazidas na defesa, ela trouxe os documentos de folhas 40.410/41.164. O AFR autuante se manifestou sobre eles, tendo aceitado parte das alegações e provas apresentadas, aí fez uma primeira retificação do demonstrativo 1, né, com a relação das operações e apuração do ICMS exigido, e atualizou o DDF do AIM. E aí reduziu o valor do imposto cobrado. Em seguida foram realizados diversos atos voltados ao saneamento do processo. Houve a conversão em diligência em 2 ocasiões, que eu indico aqui no item 5. A autuada também se manifestou e foi juntando novos documentos ao processo, em diversas ocasiões, aqui também que eu relaciono, assim como a FR autuante. Na decisão de primeira instância, o AIM foi julgado parcialmente procedente, mantendo-se a cobrança exigida, conforme a última retificação do demonstrativo 1 e do DDF, após o saneamento do processo, que está a folhas 46.550/46.735 e 46.738/46.741. E foram parcialmente acolhidas as alegações da defesa referidas nos subitens 3.1 e 3.2 do relatório, que foram aqueles primeiros 2 argumentos, que em relação a algumas operações teve devolução e em outras foi recolhido. Então, admitiu-se a exclusão das notas fiscais em relação às quais o AFR atestou que foi comprovada a devolução das mercadorias e o pagamento do ICMS-ST, conforme os itens 19 e 20 da decisão. A representação fiscal apresentou parecer ao recurso de ofício, manifestando-se pelo seu desprovimento. No recurso ordinário, ele reiterou os argumentos suscitados na defesa, que eu relaciono aqui no item 8, e a representação fiscal encontra razões ao recurso ordinário, também solicitou o seu desprovimento e aplicação da súmula 10 desse tribunal, revisada em junho de 2022. Então, antes de passar ao voto, eu queria fazer umas observações. Esse processo foi assim, juntamente com a defesa, ele apresentou alguns documentos, depois a autuada, e depois foi apresentando ao longo do processo em diversas ocasiões, e o julgador de primeira instância acolheu essas apresentações, não as considerou intempestivas, entendeu que houve razão para apresentação, assim, além do prazo da defesa, né? E aí ele foi juntando, só que de forma não necessariamente organizada. O fiscal, ele tomou o cuidado de sempre notificar a empresa a apresentar uma correlação entre os comprovantes de pagamento da ICMS-ST com as notas fiscais relacionadas no demonstrativo 1. E a autuada foi cumprindo. Então, por exemplo, teve uma notificação a folhas 41.494 e ela atendeu e foi já juntada imediatamente a folhas 41.495 e seguintes pelo fiscal. Aí depois ela foi apresentando outros documentos, o fiscal notificou uma segunda vez para apresentar a correlação entre os documentos apresentados depois, em relação às fornecedoras Fabrimar, Top Rio e Tecnogres, e ela atendeu. Aí, o que aconteceu?
ela apresentou a folhas... Um momentinho. Ela apresentou uma última leva de documentos, depois que o fiscal já tinha solicitado a última apresentação de uma correlação, né, entre os documentos. Eu vou já identificar aqui. Que foi a folhas 46.282 e seguintes. Em relação a esses documentos, ela não fez nenhuma correlação entre os comprovantes de pagamento e as notas fiscais relacionadas no demonstrativo. E aí, na última oportunidade que o fiscal se manifestou, né, e apresentou o último DDF, ele informou que ele não levou em conta essas provas apresentadas porque não foi feita essa correlação. Então, aqui eu chamo a atenção dos senhores para a manifestação fiscal de folhas 46.742, na página 46.746, no subitem 5.1. Então, vou ler aqui. A defendente apresenta uma listagem de folhas 46.283 a 46.289, na qual informa diversas GNRs do fornecedor Top Rio, alegando que essas foram recolhidas. Apresenta também documentos de folhas 46.293 e 46.325, nos quais alega que são recolhimentos de CMS-ST referente ao fornecedor Top Rio. Examinando a listagem, observa-se que a defendente simplesmente citou diversos números de notas fiscais do fornecedor Top Rio, porém não apresentou as referidas GNREs. Portanto, as notas fiscais listadas permanecem no demonstrativo 1 do AI em questão. Com relação aos documentos de folhas 46.293 a 46.325, observa-se que estes não indicam a quais notas fiscais se referem, sendo assim, não merecem destaque. Pois bem, quando houve interposição do recurso ordinário, um dos argumentos, logo de cara, foi que não foram consideradas essas notas, né, que ela apresentou, esses comprovantes de pagamento que ela apresentou, e anexo ao recurso ordinário, ela fez uma correlação de todos os documentos da Top Rio que ela tinha já apresentado e esses, nessa ocasião, de folhas 46.283 a 46.289. Então, no meu voto, eu estou propondo a conversão do processo em diligência, deixa eu só ler aqui, nos seguintes termos. Item 11. Considerando-se que o processo administrativo tributário rege-se pelo princípio da busca pela verdade material e que sua finalidade precípua é o controle de legalidade do lançamento tributário, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que o digno AFRE autuante manifeste sobre a relação de comprovantes de pagamento do ICMS-ST e as notas fiscais emitidas pelo fornecedor Top Rio, apresentada juntamente com o recurso ordinário, folhas 46.789 e 46.839, considerando todos os documentos apresentados no processo como comprovantes de pagamento do ICMS-ST efetuados por essa mesma fornecedora, especialmente a folhas 41.934, 42.823, 46.293, 46.323 e 46.324 e 46.325. E, se for o caso, exclua do demonstrativo 1, na última versão, né, os documentos fiscais emitidos por essa fornecedora que não tenham sido levados em consideração anteriormente e atualize o DDF do AIM. Então, é assim que eu proponho, né? Gostaria de ouvir a consideração de vocês. Obrigado e cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto, pelos esclarecimentos. O processo está em discussão.
Eu cumprimento também a doutora Maria Alice pelo voto. É um processo difícil de analisar, bastante matéria de prova, e é um caso onde a autoridade fiscal responsável pela lavratura vem colaborando para apurar o crédito tributário real, né? E havendo dúvidas em relação às provas, eu sempre costumo acompanhar os pedidos de diligência aí da Câmara, então vou acompanhar nesse sentido também. Eu queria só também fazer uma observação que em outros processos em que eu fui relatora, eu sempre pontuo o seguinte, que o contribuinte ele não tem só o ônus de apresentar as provas, mas também de apresentá-las de uma maneira que seja inteligível, que seja clara, porque aqui a gente está num processo de comunicação, né, de convencimento. Então, assim, quem apresenta provas tem sempre que pensar no destinatário, né, das provas, os órgãos de julgamento. Então, assim, o fiscal realmente ele tomou esse cuidado de solicitar, né, a apresentação da correlação, né, entre esses comprovantes de pagamento e as notas, porque realmente, assim, num processo de quase 50 mil folhas é muito difícil, assim, inclusive porque ele pode até deixar escapar alguma coisa, né? Sem querer, assim, se não tiver uma organização, uma clareza. Agora, e outra coisa também, esses documentos, assim, acho que é razoável mesmo eles terem sido aceitos depois, porque a recorrente, ela dependia da produção de provas por terceiros, né? Então, acho que como isso foi aceito até agora, eu entendo que é cabível que não é a apresentação de uma nova prova, que ela trouxe junto com o recurso, foi simplesmente uma questão de organização, e esse detalhe também, que essa última leva de provas que ela juntou foi depois da última notificação que ela tinha recebido, na verdade. Então, ela pecou, talvez, né, poderia já ter apresentado isso de uma forma organizada, mas eu não vejo problema em solicitar para que isso seja levado em consideração agora pelo fiscal atuante. Alegar cerceamento do direito de julgamento, doutora. Tá bom. Bom, diante dos esclarecimentos da doutora Maria Alice e também das observações do Flávio, eu também vou acompanhar a relatora. Eu parabenizo a doutora Maria Alice aí. Só faria observação para colocar alguma coisa para passar para a representação fiscal se manifestar depois. Douglas, obrigatoriamente vai acontecer, porque na volta da diligência vamos ser intimados os dois, né? Uma intimação conjunta, tanto para a parte como para a fazenda, para se manifestar. Então, não há assim necessidade absoluta de se colocar no voto, porque a própria intimação já vai trazer essa possibilidade aí, vai ser o caminho natural, aí vai ser a gente se manifestar também. Vai ter prejuízo se não tiver no voto, acho que não há prejuízo nenhum. Tá bom, sem problema. Eu aguardo, então, o registro do voto da Maria Alice. Pois não, só um momento. Pronto, registrado. Voto registrado. Com a intervenção de todos, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Estou, então, encerrando o julgamento. Dá uma travada aqui, agora sim. Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá na sequência aqui da pauta. MGFC Indústria e Comércio, Microfusão, Importação e Exportação de Peças Automotivas, Eireli. O relator é o Dr. Douglas. O AIN é o 4.145.800. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, Dr. Douglas, para que apresente o processo e o seu voto. Bom dia a todos de novo. Esse caso aqui é um recurso ordinário da decisão que julgou procedente a auto-infração, lavrado contra a empresa e solidários. Cometeu as infrações relativas ao pagamento de imposto, deixou de pagar ICMS, referentes às operações da empresa Cassini H Comércio de Autopeças Eireli, e deixou de pagar o ICMS também relativo às mesmas operações referentes ao ICMS ST. E, como eu disse, houve atribuição de responsabilidade tributária solidária para Miguel Delagli e Maria Grazela Delagli, não sei. O contribuinte apresentou defesa, alegando em apertada síntese preliminarmente nulidade do auto de infração e imposição de multa, violação ao inciso 3 do artigo 5º da Lei Complementar 939/2003, Código de Defesa do Contribuinte, vício formal e, quanto ao mérito, indícios e presunções da falta de levantamento fiscal, provas por amostragem, juros de mora aplicados de acordo com a Lei 6374, inconstitucionalidade da multa confiscatória. Os responsáveis solidários apresentaram também defesa, alegando basicamente as mesmas questões, só que enfatizou aqui também a questão da ausência de responsabilidade tributária solidária para o caso. E aí foi proferida a decisão sobre a defesa, que manteve o auto, e o contribuinte e os solidários apresentaram os recursos idênticos ao que foi a defesa apresentada. Então, eu vou passar o voto aqui rapidamente. A questão que não comportaria conhecimento seria a questão da inconstitucionalidade da multa confiscatória, e aí, com fundamento no artigo 27 da Lei 13457, eu não estou conhecendo do recurso contra este ponto. Com relação às nulidades, às alegações de nulidade do auto de infração, violação ao inciso 3 do artigo 5º da Lei Complementar 939, de 2003, e o vício formal. Então, com relação às preliminares arguidas, peço vênia para transcrever as razões da digníssima representação fiscal, com as quais concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. A recorrente alega que teria sido desrespeitado o artigo 5º, inciso 3 da Lei 939 de 2003, no entanto, o fiscal atuante se manifestou às folhas 1.294, demonstrando que a alegação do contribuinte não procede. Entendemos que a infração tributária foi devidamente comprovada, como, por exemplo, por meio dos conhecimentos de transporte relacionados às folhas 186, 259, onde consta que diversas mercadorias tiveram como município inicial São João da Boa Vista. A manifestação de folhas 1295 aponta os detalhes. De fato, os produtos fabricados pelo autuado, acompanhados das notas fiscais emitidas pela Cassini H, saíam diretamente do seu estabelecimento com destino, na sua maior parte, aos lojistas da região da Grande São Paulo.
conforme se vê nos conhecimentos de transportes eletrônicos relacionados no anexo 3. O anexo 3 relaciona os CTEs emitidos no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, em que consta como remetente a Cassini H. Observe-se que na coluna município inicial, a frequência em que consta São João da Boa Vista em todo o relatório, ou seja, as empresas contratadas para transportar as mercadorias constantes das notas fiscais emitidas pela Cassini H, cujo estabelecimento fica na cidade de São Paulo, informam que o serviço prestado iniciou-se no município de São João da Boa Vista, onde está estabelecido o autuado. Ao contrário das alegações da recorrente, todos os documentos fiscais utilizados nos cálculos foram relacionados nos anexos do AIN, conforme folhas 1296. Todos os documentos emitidos nas saídas pela Cassini H, no período examinado, foram relacionados no anexo 2, onde consta a chave das respectivas notas fiscais eletrônicas. Para fins de instrução, foram juntados alguns DANFs nessas notas fiscais eletrônicas com o intuito de facilitar a visualização do julgador. A recorrente questiona o fato de não ter sido realizada o procedimento descrito no artigo 509 do RICMES. No entanto, na própria redação do artigo, verifica-se que esse procedimento não é obrigatório. Aí eu deixo de ler o artigo 509. A decisão a qual foi proferida com base na legislação vigente, tendo se embasada nas provas trazidas pelo fiscal autuante, ressaltando também que não se vislumbra nenhum tipo de cerceamento de direito de defesa ou prejuízo ao recorrente, tendo sido respeitados os prazos legais e as determinações da legislação tributária vigente. Então, nota para ver quanto aos preliminares. E também quanto ao mérito, a decisão recorrida analisou os pontos objeto dos recursos, que, diga-se de passagem, repete os mesmos argumentos apresentados em sede de defesa, de forma que peço venha para transcrever trechos com os quais concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. Um único indício isolado, dentre os diversos trazidos pelo fisco, não poderia efetivamente por si só comprovar as acusações, porém, tomados e analisados em conjunto, todos os indícios e provas constantes dos autos trazem a inequívoca certeza de acerto do trabalho da fiscalização, de forma que a defesa não foi capaz de infirmar nenhum desses indícios e provas, conforme analisado acima. A defesa volta a insistir em que sua escrituração contábil e fiscal provaria a regularidade de suas atividades. Tal alegação poderia fazer sentido caso não houvesse ocorrido dolo, fraude e simulação, algo que justamente oculta as irregularidades e ilicitudes. Assim, ainda que efetivamente a escrita contábil e fiscal da autuada possa estar impecável, tal fato não afastaria as acusações fiscais que foram comprovadas robustamente. Uma correlação entre a comprovação das acusações fiscais, conforme já analisado, e a escrituração contábil e fiscal do autuado. Portanto, as decisões do título trazidas pela defesa não têm relação alguma com o presente caso. Conforme o artigo 22 da Lei 3457, não há necessidade de juntar de todos os documentos fiscais objeto da acusação, que podem ser substituídos por demonstrativos no qual as operações, prestações ou eventos estejam individualmente discriminados. Os demonstrativos anexos de folhas 23 a 185, 186, 259, 260 a 269 trazem listagem de todos os documentos necessários para a plena identificação de todos os documentos fiscais objeto das acusações fiscais, constando inclusive cada uma das chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas. A autuada pode realizar seu contraditório em ampla defesa simplesmente se referindo aos documentos fiscais listados, listando as informações relevantes ali contidas, e eventualmente pode buscar o documento integral por meio da chave de acesso. Enfim, aí foram cumpridos os requisitos do artigo 142 do CTN, então no óbice provido. A ausência da responsabilidade tributária também está devidamente comprovado nos autos que os solidários agiram de forma para que ocorressem as infrações, então também não prosperam as alegações, e quanto a alegação de ilegalidade dos juros, eu estou aplicando aqui a súmula 10 revisada. Eu estou dando, então, parcial provimento só para reconhecer aqui a Selic. É assim como voto, presidente. Obrigado, doutor Douglas. Houve aqui um cumprimento pelo voto, abordando aí todos os pontos do recurso do contribuinte, muito bem apreciados, e passo, então, a palavra aos demais para debates.
Eu cumprimento o Dr. Douglas também pelo voto e vou acompanhá-lo integralmente. Bom, eu também cumprimento o Dr. Douglas pelo voto. Esse processo estão colocados os procuradores como solidários, né? Eles tinham procuração com amplos poderes e tem até esse processo judicial que tem aí, eles ingressam no processo para defender a empresa, é isso, Dr. Douglas? Exatamente, é isso mesmo. É difícil a gente ver prova de atos, né, dos solidários aqui no processo. Nesse caso aí, eles conseguiram. Eu parabenizo pelo voto aí, vou acompanhar. Me chamou a atenção também a existência de prova, né, dos atos praticados, né, pela pessoa física para justificar aí a solidariedade, que eu tenho um posicionamento, que é de conhecimento de todos, a respeito da solidariedade, né? Aquela solidariedade presumida, eu costumo manifestar contra, né? Que teria que ter prova, né? E nesse caso aqui, realmente, como bem colocado aqui pelo relator, pelo Flávio, né? Existe aqui demonstração aqui da participação efetiva das pessoas aqui, então eu vou acompanhar também. Bom, diante da participação e intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário do devedor principal parcialmente provido com relação ao afastamento do excesso de juros, nos termos da súmula 10, o mesmo ocorrendo com os demais recursos ordinários, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. É o último de hoje. O AIN ao 4, 148.639. Prime Pro Extreme, Cosméticos Eireli. O relator é o Dr. Flávio Arantes. Não há pedido de sustentação oral, de modo, então, que eu passo diretamente a palavra ao Dr. Flávio para que apresente o processo e o seu voto. Bom, esse processo ele tem um único item de acusação, é um levantamento fiscal específico realizado no ano de 2018, e como resultado do levantamento específico, está sendo cobrado o imposto por solidariedade pelas entradas, que a empresa, na diferença de levantamento, foi apurada a falta de comprovação das entradas. Em sua defesa, a recorrente questionou os critérios de valor utilizados pelo fisco no levantamento fiscal e argumentou que toda a mercadoria envolvida foi objeto de subsequente exportação, sendo que as operações de entrada, em parte, foram tributadas. Ressalta que, nesses casos, a legislação assegura o direito à manutenção do crédito, e que as mercadorias, em parte, já teriam sido remetidas com finalidade específica de exportação, sem tributação. Aponta que existem notas fiscais que, embora não estejam regularmente escrituradas, comprovariam a origem das mercadorias e não poderiam ter sido ignoradas pelo fisco, vez que constam do repositório de notas fiscais eletrônicas e teriam sido fornecidas durante a fiscalização.
Outra fração da diferença do levantamento decorreria de operações de exportação de mercadorias de titularidade de terceiros, sem a emissão dos correspondentes documentos fiscais. Questiona também a utilização do IVA para arbitrar o preço de custo, asseverando que o preço poderia ser obtido a partir dos documentos de entrada e que o critério adotado pelo fisco se afastaria do custo real de cada produto. Entende ser inexigível a multa em razão da existência de documentos de entrada, bem como entende a multa confiscatória, em face do artigo 154 da Constituição Federal. Argumenta ainda haver previsão legal de redução de base de cálculo para as mercadorias da posição NCM 3305, em razão do artigo 34 do anexo 2 do RICMS. Por fim, entende que se a acusação for mantida, há o direito ao crédito pelas entradas, bem como pugna pela limitação dos juros à taxa Selic e exclusão da atualização do valor de base de cálculo para a multa. O auto foi julgado procedente em primeira instância e dessa decisão de primeira instância foi interposto recurso ordinário, que ora se encontra em julgamento. No recurso ordinário, a recorrente argumenta que, em relação à parte dos argumentos ventilados em sede de defesa, não houve devida prestação jurisdicional por parte da recorrente. Em relação a outros, exercita a dialeticidade recursal e pugna por nova decisão em relação a ambas as situações. Então, foi deferido o processamento do recurso ordinário e passo a julgamento, então. Então, o processo encontra-se corretamente instruído, regularmente processado, não havendo questões preliminares a serem resolvidas. Ressalto nesse sentido que, apesar da recorrente ter alegado falta de fundamentação em relação a determinadas matérias, em suas razões recursais é pedida apenas a devida análise das matérias com nova decisão, não havendo pedido de nulidade da decisão recorrida, de forma que passa ao julgamento de mérito do recurso ordinário apresentado pela recorrente. Há um primeiro conjunto de argumentos no recurso ordinário que aponta que a recorrente teria recebido mercadorias com um fim específico de exportação e que, em razão da finalidade de tais operações, seriam imunes, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição Federal. Aqui eu abro um parêntese que todas as operações de saída que foram consideradas no levantamento fiscal, elas são, de fato, operações de exportação. E as operações de exportação foram fiscalizadas e não há acusação em relação às saídas, que são operações de exportação. Então, feito esse parágrafo, eu volto ao voto. Da análise que se faz do conjunto probatório dos autos, verifica-se que no CADESP do estabelecimento é declarada como atividade principal do estabelecimento o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene, e como atividade secundária o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Desta forma, em que pese o estabelecimento autuado efetivamente realizar operações de exportação, o mesmo não se enquadra como empresa comercial exportadora, trading company, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, de forma a não possuir qualquer tratamento diferenciado no tocante às operações de entrada, tendo em vista que a não incidência prevista pelo artigo 7º, 5º do RICMS para a saída de mercadoria com destino ao exterior, aplica-se apenas às operações antecedentes com destino a estes estabelecimentos, mencionados no parágrafo 1º do artigo 7º, observadas as regras para emissão dos documentos conforme artigo 439 a 450. Assim, eventual não incidência nas operações de saída com destino ao estabelecimento autuado dependeria da emissão regular dos documentos dentro das hipóteses de não incidência, sendo que nos casos em que não há prova que tais documentos tenham sido emitidos, conforme diferenças de levantamento apontadas, a presunção é que decorrem de operações tributadas. A recorrente insiste que o fisco desconsiderou toda a cadeia de circulação de mercadorias, argumentando que, em razão das exportações, seria toda ela já desonerada de tributação. Todavia, no caso dos autos, não foi identificada a origem de parte das mercadorias exportadas. Assim, embora conforme alegado as diferenças de levantamento decorrem realmente de operações de exportação, a falta de documentos de entrada das mercadorias atrai a tributação, por força da presunção legal do artigo 509 do RICMS, estando o imposto incidente sobre as operações sendo exigido da recorrente na condição de responsável solidário, conforme hipótese prevista no artigo 9º, inciso 11, parágrafo único da Lei 637489.
Por sua vez, em relação aos créditos pelas entradas, conforme visto, o estabelecimento possui atividade declarada de comércio varejista, e conforme já apontado no julgamento de defesa, ao menos em parte, as mercadorias são abrangidas pela substituição tributária, sendo que nesses casos não há o direito ao crédito pelas entradas para o estabelecimento que ocupa a posição de substituído tributário, como parece ser o caso da recorrente, de forma que deve ser analisada a possibilidade de creditamento de acordo com os documentos de entrada e itens de mercadoria no momento de sua escrituração. Também em razão da substituição tributária, de rigor observar que a redução da base de cálculo prevista pelo artigo 22 do anexo 2º do RICMES não se aplica à operação de venda a consumidor final, nos termos do item 6 do parágrafo 2º do citado artigo, de forma que a carga tributária dos produtos, caso tivesse sido retido o ICMS-ST, corresponderia à integralidade da base de cálculo prevista para a operação da venda ao consumidor final, tal qual utilizada no levantamento, de forma que entendo que, nesse caso, deva ser aplicada a base de cálculo sem redução, em razão da condição de contribuinte substituído, sendo aplicável a redução da base de cálculo apenas em relação à operação própria do substituto. A recorrente insiste que foram consideradas no levantamento fiscal apenas as notas fiscais que estavam escrituradas, e não todas as notas fiscais emitidas constantes no repositório de notas fiscais eletrônicas. Para ilustrar seu argumento, recorre ao produto de código 7013. Consultando a planilha do levantamento fiscal realizado, verifica-se que o produto de código 7013 é o Biltanix Prime Pro Extreme Step 2 condicionador 1 litro, cujas saídas totalizaram 23.578 unidades, de acordo com o levantamento fiscal. A planilha apresentada juntamente com a defesa, as folhas 105, indica a quantidade de 28.150 unidades a partir de cerca de uma dezena de notas fiscais. Todavia, nelas constam, como descrição da mercadoria, 3 outros itens de mercadoria com descrição diversa, que são Prime Biltanix Extreme Reducer 1000 ml, Prime Pro Extreme Thermal Complex e Visat Hair Force Advanced Fuel Fritz Control Step 2 1000 ml. Tais documentos foram emitidos por Kroll Ciência Cosmética Limitada, informando o CFOP 5501, remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação. Ou seja, a princípio, tais mercadorias foram apenas remetidas à recorrente para subsequente exportação, não cabendo qualquer tipo de alteração na descrição das mercadorias pela recorrente, também sendo pouco crível que as 3 nomenclaturas distintas utilizadas pela indústria correspondem à 4ª nomenclatura que se alega ter sido utilizada nas notas fiscais de exportação. Com relação aos documentos apresentados conforme folha 122 e 141, de emissão de JCS Cosméticos, indicam como destinatário das mercadorias estabelecimento diverso, a Prime Comércio Cosméticos Eireles e a Visat Cosméticos Limitada, de forma que não podem ser utilizados para justificar as diferenças de levantamento. Com relação à nota fiscal 2527, como foi emitida em 12 de 12 de 2017, exercício anterior ao que foi realizado o levantamento fiscal, eventual efeito de sua contabilização no levantamento fiscal se daria por meio do estoque inicial, obtido conforme registro de inventário constante na FD de 2 de 2018, que se encontra as folhas 71. Quanto ao questionamento da utilização do IVA como critério para a determinação do preço pelas entradas, que, no entender da recorrente, estaria implicando em distorção de valores a favor do fisco, necessário apontar que a utilização de IVA é expressamente prevista no artigo 509, parágrafo 1º do RICMES, tendo a autoridade fiscal, portanto, utilizado de critério plenamente justificável para a determinação do preço unitário dos itens de mercadoria. Em reforço ao seu entendimento, a recorrente alega que o item de código PR 11 teria tido seu valor unitário arbitrado em R$ 2,05, quando poderia ser obtido pela nota de entrada que indicaria o custo de 1,05. Analisando o demonstrativo de folhas 17, temos que o produto PR 11 é o Premium Live-In 250 ml. Embora a recorrente cite que o preço unitário na nota fiscal 579 da JCS traria o valor unitário de 1,05, a recorrente não trouxe tal nota aos autos, restando prejudicada a análise do argumento.
Em que pese não termos localizado a nota fiscal 579 mencionada no recurso, localizamos nos autos a nota 10579, consignando como preço unitário 105 o produto Prime Live in pós-alisamento 250 ml, que conforme se vê foi industrializado para a Prime e não para a Premium, não havendo a princípio similaridade nem sequer entre as marcas dos produtos, tratando tal nota de venda da JCS para a Prime, que conforme já dito não pode ser considerada para efeito do presente levantamento fiscal. Quanto à multa aplicada, tem previsão legal no artigo 85 e a alegação de confiscatoriedade não pode ser analisada em sede de contencioso administrativo em razão do óbice do artigo 28. Em relação à atualização do valor básico, tem a súmula 13. Em relação à limitação dos juros à taxa Selic, como o levantamento fiscal refere-se ao exercício de 2018, o auto de infração já foi lavrado considerando a redação dada ao artigo 96 pela Lei 16.497, ou seja, o crédito tributário já foi apurado considerando os índices da taxa Selic, restando prejudicado tal pleito. Então, eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento. Tem bastante questionamento quanto aos aspectos do levantamento fiscal, mas não tem as notas de entrada. Ele alega que ele apresenta notas que não foram escrituradas, só que não dá para relacionar o nome dos produtos das notas de entrada com as notas de saída. Não existe uma prova contundente aí de que essas notas fiscais que não foram escrituradas correspondem aos produtos que foram exportados. E também não tem motivo para ele ter alterado a nomenclatura dos produtos, porque a maior parte das notas que ele apresenta são de remessas para exportação, então, a princípio, ele faria exportação em nome de terceiros, né? Não teria por que ele alterar ele fala que altera para adequar comercialmente aí os produtos, mas a gente fica sem saber o que aconteceu de fato. São exportações, não tem questionamento quanto a isso, mas ele não é comercial trading exportadora, não. Então eu estou mantendo a acusação aí. Bem, doutor Flávio, um processo que oferece dificuldades aí para analisar aí a quantidade de documentos e de questionamentos aí do contribuinte, expôs muito bem aí do seu voto, né, e fundamentou muito bem aí as questões, enfrentando todos os aspectos do recurso apresentado pelo contribuinte. O processo está em discussão. Flávio, cumprimentado pelo voto. É apenas uma questão que eu gostaria de... que eu acho que para evitar qualquer PRJ, eu tenho a impressão que, com relação ao item 19, que seria a distribuição tributária, o artigo que ele cita no recurso como sendo de redução é o 34 do anexo 2, e não o 22, porque eu acho que o 22 é de drawback, e o 34 é que é redução de base de cálculo para produtos de perfumaria, etc. Ah, tá. Eu peço para o doutor Orivaldo editar autorizar a edição. E continuando, a questão do consumidor final também não é item 6, aí seria outro item, né? Eu acho que é o parágrafo 1º, item, acho que é 1B, né? Continuando aí no próprio item 19, né? Porque daí como muda o artigo, essa questão de ser operação à venda ao consumidor final é o item 1B do parágrafo 1º desse 34. Abir, bem observado, eu não... Para realmente evitar algum PRJ, né? Alguma alegação nesse sentido. A retificação do julgado seria até cabível aí, né? Justamente, vamos tentar evitar. Não, com certeza, muito bem observado. Eu realmente não atentei a isso. Mas, assim, é um processo bem, assim, trabalhoso aí para se analisar e para fundamentar. Eu acho que o Flávio foi muito feliz aí na sua fundamentação.
o primeiro argumento aí do contribuinte, ele é muito persuasivo, né? Mas era para exportação e não há dúvida com relação a isso. O problema é que ela não é uma mera intermediária, não tem objeto social, realmente não, né? Não abrange aí, o seu objeto social não abrange a atividade de trading, né? Que é intermediação. Então, realmente, também não tem justificativa aquela mudança de nomenclatura que era o... Eu ia pedir até uma confirmação a nível de esclarecimento, mas o doutor Flávio, depois do voto, esclareceu o que eu ia perguntar. Então, vou acompanhar. Item 1B, né, Tabir, do parágrafo 1º. Isso mesmo. Acho que é parágrafo 1º, item 1B. Olha, também cumprimento o doutor Flávio, um processo bem difícil, uma matéria de direito complexa, né, e as questões que ele suscitou também bem difíceis, mas eu concordo com a análise, com as conclusões do doutor Flávio, vou acompanhá-lo. Eu também parabenizo o doutor Flávio aí pelo voto. As questões são difíceis mesmo, e parabenizo aí o doutor Tabir pelas observações, sempre pertinentes. Agradeço aí, doutor Tabir, pelas observações também. Já retifiquei o item 19 aí. Muito bem. Então, uma vez editado o voto, eu estou então encerrando os debates diante da intervenção de todos. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário integralmente conhecido, não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. E com o encerramento deste voto, desse julgamento, desculpe, nós então cumprimos a pauta de hoje. Nós tivemos um processo da doutora Maria Alice retirado de pauta, o processo que eu fui relator saiu em vista, e os demais foram julgados. Então, estou encerrando a sessão de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora, Tribunal de Impostos e Taxas. Estou aqui só conferindo a ata. A ata está regular, então eu queria pedir para o Oswaldo, então, encerrar a gravação de hoje. Encerramos, assim, nossos trabalhos.